te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Alegria em poder estar aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 4, Dr. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 27. Dr. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 27. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: e muitos leprosos haviam em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, quero aqui, antes de iniciar a palavra do qual o Senhor colocou no meu coração, fazer um agradecimento em especial pela vida do pastor Lindomar. Somos muito gratos pela vida do Senhor, pela vida dos obreiros, somos muito gratos por vocês, pela vida de cada um de vocês que estão aqui. A missão que vocês acreditam aqui, ela tem efeito lá, e eu sou prova disso. Se eu estou hoje aqui, é porque a missão Formosa me alcançou. Se eu estou hoje aqui, é porque a oração de vocês e o desejo por missão de vocês nos alcançou. Nós somos gratos a Deus. Nós somos gratos a Deus por este ministério, pela vida da nossa igreja sede, pela vida da Regional Formosa e por todos que estão envolvidos nesse projeto maravilhoso. Quero também aqui trazer o agradecimento e uma mensagem dos nossos pastores, pastor Jean e pastora Franciele. Pastor Jean mandou um grande abraço para toda a igreja, mandou um grande abraço para o pastor Lindomar e para todos os obreiros. Pastora Franciele mandou agradecer, pediu para agradecer as vossas orações. Ela está bem, está rompendo, Deus tem feito milagre. Eu digo para vocês, nós somos fiel a Deus porque nós cremos no milagre dele. E ver a pastora Franciele na igreja, meus amigos, me fortalece a cada dia. Eu falo assim, às vezes a gente está cansado, mas eu penso assim, a minha pastora com tanta dificuldade, não falta um culto, está todos os cultos. E tem algo muito interessante, você vê ela, é difícil você acreditar que ela está passando por isso, porque nunca deixou de sorrir, nunca deixou de glorificar e de cuidar de nós. Também trago uma outra mensagem dela. Ela mandou dizer para vocês que confiam na obra missionária, um muito obrigado. Também disse para vocês que aqueles que ainda não puderam ajudar na obra missionária, que ajude com as vossas orações, porque talvez você não consiga com dinheiro, mas a sua oração alcança muitos corações ali na Trofa, em Portugal. Amém? Glória a Deus. Esses são os agradecimentos. Trago aqui um abraço também da minha esposa, diaconisa Andressa, Ana Clara, a Júlia, minha filha, minha família que ficou lá. É uma honra rever alguns irmãos aqui. O presbítero Douglas esteve lá conosco. Muito bom revê-lo. Está ali também a Ana Lídia. Trago um abraço da Ana Clara para você, da Andressa também, tá? Esteve lá. Os jovens que estiveram lá também na trofa conosco. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos para aquilo do qual o Senhor nos ordenou. Glória a Deus. Vocês estão aqui? Estão comigo? Eu vou dizer para vocês,
Nós, quando começamos a nossa obra missionária, a nossa vida ministerial, nós criamos objetivos e sonhos. E eu estou vivendo um sonho hoje aqui. Eu estou vivendo um sonho. Confesso para vocês que dormir esses 3 dias foi difícil, que eu cheguei aqui, viu, pastor Lindomar? Perdi noites de sono, mas confiando que Deus é capaz de nos dar aquilo que Ele prometeu. Amém? Meus irmãos, nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Lucas 4:27, porque Jesus, Ele faz ali uma comparação, Ele fala, Ele não é bem recebido na sua cidade, mas não é sobre essa passagem que eu quero falar. Se você gosta de acompanhar a Bíblia, eu te peço que abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5, porque é sobre esta palavra que eu quero falar com você que está aqui nesta noite. Meus irmãos, 2 Reis, capítulo de número 5, é uma história muito famosa, muito ministrada dentro das igrejas e muito conhecida no meio cristão, porque nós vamos ver ali o chefe dos exércitos, Naamã, ser curado de uma lepra, uma doença que naquela época era quase impossível ser curada, a não ser que fosse por meio mesmo de Deus, algo que afastava as pessoas da sociedade. E nós estamos vendo que de frente para o profeta Eliseu, não está qualquer homem, não vai estar qualquer pessoa, vai estar o chefe do exército da Síria. O chefe do exército não é uma pequena pessoa, é uma pessoa grande no seu patamar. Mas vamos dar início aqui na palavra, voltando um pouquinho da palavra. Quem era o profeta Eliseu? O profeta Eliseu, como vocês também já sabem, foi o profeta que ele quis herdar ali algo de Elias. Ele olhava para Elias e ele tinha um sentimento, ele dizia, eu quero ser igual a Elias. Elias foi um dos grandes profetas que nós tivemos na terra, e Eliseu, ele herda a capa de Elias. Você tem olhado para o seu pastor e você tem desejado ser como seu pastor? Porque eu olho para o meu pastor e desejo ser igual a ele, eu desejo ter um ministério igual ao do meu pastor, porque quando você olha para o seu pastor e deseja ter um ministério como o dele, o seu pastor olha para você e diz assim, Senhor, abençoa o meu servo, que ele cresça mais do que eu, porque isso é o que os nossos pastores fazem na terra, dão seguimento aos seus ministérios. Então aqui eu faço uma aplicação, olhe para o seu pastor e deseje ser como o seu pastor é, homem de caráter, homem de uma palavra, homem justo e fiel, porque é assim que eu vejo o meu pastor. Eliseu, ele vai enfrentar algumas coisas. Nós vamos ver que Eliseu, no comecinho do seu ministério, ele vai estar ali passando perto de uma casa de uma viúva, a sunamita, e ela vai ver e ela vai dizer, passa ali um homem de Deus, vou construir algo para ela, e através disso ele profetiza um filho na vida dela. Se tem alguma mulher aqui que deseja um dia ter filho, pode confiar, porque se o profeta falar, vai acontecer, e se não aconteceu até hoje, eu digo para você, no nome de Jesus, vai acontecer, amém? Glória a Deus. Mas agora de frente para ele nós vamos ver Naamã. Meus irmãos, Naamã, ele está no seu posto, penso eu, que muito triste, porque ele era grandioso. A palavra do Senhor vai dizer, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Presta atenção em 2 palavras. Quem deu livramento para o povo sírio? Pelas mãos de Naamã? O Senhor. Por mais que ele era contra o povo judeu, ele tinha um chamado de Deus na vida dele. Deus tinha alguma coisa na vida dele. E a Bíblia vai dizer algo também que eu acho interessante, que ele era um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas das Sírias, no tempo do rei Ben-Hadad. Algumas teologias vão dizer que é o Ben-Hadad I, mas acreditamos pelo tempo que é o Ben-Hadad II. E eles levaram cativo uma menina para a casa de Naamã. Essa menina chega lá como serva, como escrava, como trabalhadora.
Mas mesmo assim ela conhecia algo que aquela família não conhecia. Ela conhecia um Deus em Israel e conhecia que naquela terra tinha profeta. Será que nós temos pessoas missionárias aqui nesta noite, que quando chega no seu serviço diz: lá na minha igreja tem um profeta, lá na minha igreja nós servimos um Deus que cura, porque por mais escravizada que ela fosse, ela confiava no Deus que ela servia. Você sabe qual é a maior dificuldade que nós enfrentamos hoje? E eu passei por isso: a obediência. Alguns ditados vão dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. E sabe o que é que nós temos visto dentro das igrejas? Pessoas sacrificando, mas não obedecendo. E ela obedecia aquilo porque ela acreditava nos deuses dos seus pais. Ela acreditava que Deus podia mudar a vida dela mesmo cativa. E ela escuta algo dentro de casa e diz para a senhora: minha senhora, se ele soubesse e fosse ter com um profeta que está em Israel, certamente seria curado da sua lepra. Então Naamã, ele chega ali naquele cenário. Eu imagino que Naamã estava preocupado, porque penso eu que ele, por usar armadura e essas coisas, acabava por esconder a sua lepra. Mas em algum momento aquilo seria descoberto e todo aquele poder acabaria. Tudo aquilo que ele conquistou acabaria. Acredito eu que Deus tinha um propósito tão grande na vida de Naamã, que ele conversa com o rei Ben-Hadad, e Ben-Hadad manda Naamã ter com o rei Jorão, rei esse que estava deturbando o trono de Deus, rei esse que estava idolatrando outros deuses, rei esse que não estava na posição que deveria estar. E talvez por isso a decadência de Israel nesta época. Então, Naamã pega uma carta, pega ali um certo valor e vai ter até Jorão. E a Bíblia, no versículo de número 7, vai dizer: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscais ocasião contra mim. O rei de Israel estava tão fora de posicionamento, que o primeiro pensamento dele foi: vieram me matar, vieram ter contra mim. E aqui eu quero dizer algo para vocês: quando nós não estamos na posição que Deus nos concebeu para estar, qualquer situação nos aflige, qualquer dificuldade nos amedronta, situação pequenininha nos coloca em tempestades, por falta de posicionamento correto. Quando o rei Jorão rasga suas vestes, em sinal de humilhação, ele está dizendo assim: eu não tenho capacidade para isso aqui não, porque o obreiro ou a pessoa que está fora de comunhão, ela reconhece que não consegue vencer. Você já percebeu que nas melhores épocas da sua vida cristã, talvez você que está aqui nessa noite e não está posicionado, você já percebeu que quando você esteve posicionado, você passava por situações sem ter medo de perder? Você passava por situações e mesmo que perdesse, dizia assim: Deus continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas na situação de Jorão, ele diz: quem sou eu? Você acha que eu sou Deus para curar um homem da lepra? Mas aí eu acho interessante que a Bíblia vai dizer assim: sucedeu, porém, que ouvindo o Eliseu
Aí a palavra faz questão de enfatizar, né? Homem de Deus. Homem de Deus. Ele diz assim: por que rasgaste as tuas vestes? E eu fico imaginando, talvez Eliseu, estou aqui parafraseando, talvez sorrindo, por que você rasgou as suas vestes? Você está com medo? Deixe-o vir até mim, e saberá que há profeta em Israel. Elias, quando temeu Jezabel, nós vamos ver na palavra que ele ouve dizer que Jezabel tem 250 profetas. Ele se amedronta e Deus diz para ele: pode ficar tranquilo, porque eu ainda tenho profeta escondido, eu guardo. Tem profeta. Entre aqui e olha para esses homens, porque tem profeta de Deus nessa terra ainda. Quando o irmão impor as mãos sobre a sua vida, pode confiar, porque tem profeta nesta terra ainda. Confia. Se você entrou nesta noite enfermo, tem profeta nesta terra que faz milagre através das mãos de Deus. Ainda há profeta em Israel. Então Eliseu recebeu Naamã, e Eliseu, quando vê Naamã vindo, ele diz para o seu servo: vai ter com Naamã e manda ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificada. Eliseu podia se engrandecer e dizer: vou eu ter com Naamã, porque o profeta sou eu. Mas ele diz assim: vai lá, serve, porque tem alguma coisa naquele homem que precisa ser curada. Tem algo naquele homem que precisa ser curado. Porque se Naamã precisava passar por esse processo, Deus provavelmente revelou esse processo para Eliseu. Naamã, quando vê o mensageiro, ele pensa: mas eu pensei que era o profeta que ia ter comigo, ia impor as suas mãos sobre mim, eu ia ficar curado. E a Bíblia vai dizer que Naamã ficou indignado com aquilo. Indignado a ponto de dizer assim: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Sabe o que está acontecendo conosco? Queremos somente uma imposição de mão. Não queremos mergulhar. Não estamos procurando nos mergulhar. Nós queremos apenas uma imposição. Fui curado, a paz do Senhor, estou indo embora. Mas todas as vezes que isso acontece na vida de alguém, a probabilidade da pessoa não voltar é muito grande. E é por isso que eu acho que às vezes Deus manda algumas pessoas aqui mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Sabe por quê? Porque o orgulho tira o ministério. O orgulho, ele tira a unção. O orgulho, ele destrói pessoas. Digo algo para vocês que aprendi no meu ministério: não adianta ser bom no que faz e ruim no que é, porque o que você é vai destruir o que você faz. Pode ser bom pregador, sem caráter, não rompe. Pode ser bom pastor, pode ser bom obreiro, mas se não for fiel, se não for servo, não vai romper, não cresce. Faz um check-up com as pessoas. Graças a Deus, a minha tia está aqui. Fui criado pela minha avó e pela minha tia.
E louvo a Deus pela vida da minha tia, porque quem me arrastava para a escola bíblica era minha tia. Igreja Batista Nova Aliança. E ela dizia assim, vai para a igreja. Eu não queria não, menino. E ela dizia, vai sim, não for não vai brincar, se não for está de castigo. A minha formação tem nome. Alguém que se posicionou por mim. Por quem você está se posicionando? Por quem você está dizendo assim, vem comigo, vamos para a igreja. Você está dizendo para os seus filhos, ó, se não for, está de castigo. E no meio dessa minha caminhada, eu estive fora da igreja, por muitos anos. Mas sempre tive temor da palavra de Deus, porque aprendi a ter temor da palavra de Deus. Mas no meio do meu ministério, até hoje, muitos ficaram para trás. Muitos morreram. Muitos perderam os seus ministérios e estão hoje no lamaçal do pecado, sabe por quê? Porque não se posicionou. Porque deixou o orgulho vencer. Eu quando vivi o meu momento de primeiro mesmo amor, em que eu conheci a Assembleia de Deus, Rocha Eleita da pastora Helena, fui formado por uma pastora que era viúva, hoje graças a Deus é casada com o pastor Edson, e a pastora Helena me formou de uma maneira muito fiel, a ponto de eu passar provação e chorar, e ela dizer, meu filho, isso é Deus testando o seu caráter, e eu dizer, eu não consigo, ela vai conseguir. E eu, para mim chegar aqui hoje, eu coloquei algo no meu coração. Eu falei, eu preciso chegar no Brasil e o primeiro lugar que eu tenho que ir é na pastora Helena. Sabe por quê? Porque eu tenho que saber de onde eu saí, da minha origem. Porque o orgulho é perigoso para a nossa vida. O orgulho destrói. E eu fui na casa dela, porque ela tinha a tarde da bênção no sábado, e não vai ter esse ano mais. Eu fiquei muito triste, porque eu queria ter ido na tarde da bênção no sábado, antes de estar aqui hoje, mas eu estive com ela. Nós temos que saber reconhecer as nossas origens, e quando nós olhamos de onde saímos, e de onde Deus nos tirou, e o que Deus está fazendo na nossa vida, o orgulho ele sai, e a gratidão entra. Onde tem espaço para orgulho, não tem espaço para gratidão, mas onde a gratidão predomina, o orgulho fica de mão, e mergulhar no Jordão é algo simples. Mas aí aparecem duas pessoas importantíssimas para mim, e no final eu quero falar um pouco sobre cada personagem. Pessoas importantes foram os servos de Naamã. Não era cristão, era servo, funcionário. E eles olham para Naamã e falam, ô chefe, se ele te pedisse algo talvez mais difícil, o senhor não faria? O que é mergulhar 7 vezes no Jordão? Vamos lá. Quando você ama a sua liderança, quando você ama quem está do seu lado, quando você ama o seu patrão, a empresa que você trabalha, sabe o que você faz? Senhor, abençoa o meu pastor, abençoa a família pastoral, abençoa, Senhor, o meu patrão, a empresa que me paga o meu salário. Porque esses servos poderiam ouvir o que Naamã estava falando e dizer assim, é verdade, né? Tão grande como o Senhor é, o que o Senhor vai fazer no Rio Jordão? Mas ao contrário, foram servos e disseram, meu Senhor, vamos lá. E Naamã foi. Primeiro mergulho, nada. Segundo mergulho, nada. Terceiro mergulho, nada.
Quarto mergulho, nada. E tem pessoas que estão passando e estão dizendo, não vai acontecer, não vai dar certo, eu vou desistir. Quinto mergulho, nada. Não aguento mais não, está doendo, está difícil essa prova. Eu vou largar a mão disso aqui, eu não vou descer essa água mais. Sexto mergulho, estou olhando, está tudo aqui, está podre a minha carne. Eu não consigo mais, eu não tenho força. E por um mergulho, muitos desistem de chegar no seu propósito. Mas Naamã chegou. E a Bíblia vai dizer que a pele dele tornou como uma pele de uma criança. Sabe por quê? Porque Deus, quando faz, não faz por metade, é por inteiro. Mas como diz o meu pastor Jean, Deus quando te quer, não te quer por metade. Ele quer por inteiro. Deus não quer 10% de você. Deus quer 100% de você. Deus não quer 50% do seu ministério. Deus quer 100% do seu ministério. Mas tem algo que para mim é importante também. Porque Deus quer. Mas quando nós não queremos, a Bíblia vai dizer que até as pedras o adoram. O mundo precisa de você. A sua família não precisa de 50% de você, ela precisa de 100% de você. As almas que estão lá na Europa, porque o campo missionário, só quem esteve lá para saber como é. Porque nós quando chegamos lá, e isso é uma verdade, eu falo para vocês, quando saí do Brasil não fui para estar em igreja, fui para trabalhar. E o que nós mais enfrentamos hoje é, eu vim para trabalhar, não vim para a igreja. Eu não tenho tempo para a igreja. Culto todo dia para quê? Oração todo dia para quê? A Europa é campo minado. É terra de matar profeta e sangrar pastor, e só quem esteve lá sabe o peso espiritual que é aquela obra. Sabe o peso espiritual que é você conseguir ter acesso a um português, e graças a Deus temos portugueses fiéis na nossa igreja. Mas só Deus sabe o que os nossos pastores enfrentaram no início da obra, para fazer a obra romper como rompeu. E hoje eu posso falar fielmente, a organização da nossa igreja vem daqui. É muito organizada a igreja. E o nosso pastor Jean, com certeza, olhou para o pastor Lindomar e disse, é o meu Elias. E hoje, eu estive lá quando nós éramos 10 pessoas. Eu estive lá quando o pastor Jean estava assumindo a igreja, ainda era o pastor João que estava. Eu vi todo o processo do pastor Jean. E, infelizmente, fui um dos que saí da igreja. E falo aqui como testemunho para vocês. Falo para vocês porque a obra missionária ADEFO Portugal, ADEFO Regional Formosa, Assembleia de Deus Filadélfia, ela é uma obra tão fiel a Deus, que quando eu me ausentei de lá, chegou dias de eu ajoelhar e dizer assim, para onde eu irei, Senhor? Mas eu tinha para onde voltar. Mas sabe o que não deixava? O orgulho. Quanto do meu ministério eu atrasei por falta de obediência ao meu pastor? Mas graças a Deus o perdão do Senhor Jesus me alcançou. O perdão dos meus pastores me alcançaram. O perdão da igreja me alcançou e me abraçou. Se você nesta noite entrou aqui achando que não tem jeito, não tem solução para a sua vida, eu digo para vocês, eu nunca acreditei que estaria aqui. Um dia alguém chegou em mim e falou assim, Deus vai te levar para pregar para gerações, nas missões, você vai pregar em continentes, você vai para a Europa. Eu falei, eu não tenho condição nenhuma, não tem possibilidade nenhuma de ir. E hoje, quando eu tenho a oportunidade de dar uma saudação, eu lembro o quanto Deus é fiel
Eu vejo jovens aqui promissores, eu vejo homens aqui promissores, que precisam deixar o Cronos e entrar no Kairós de Deus. Porque quando você permite o Kairós de Deus entrar na sua vida, o Senhor Jesus te alcança de uma forma maravilhosa. Talvez você entrou aqui nesta noite, e me perdoe fazer comparação, talvez você entrou como o rei Ben-Hadad, matador de crente, matador de gente fiel, matador de sonhos. Talvez você tenha um potencial muito grande para governar, mas não confie em governos. Talvez você tenha um dom muito grande para governar, mas até hoje só matou gerações. Talvez você entrou aqui como aquela menina, que é uma grande missionária nos lugares que você vai. E não se preocupe, talvez você que até hoje acha que está no anonimato, mas o anonimato ganha gerações, o anonimato ganha vidas, o anonimato muda rotinas, e eu vou te provar que muda. Sabe por que o anonimato ele muda? Porque quem começou a boa obra na vida de Naamã foi aquela menina anônima, que a Bíblia não cita nem o nome, e muitas vezes estamos preocupados com o nosso nome estampado no cartaz, mas aquela menina, através da palavra dele, Naamã, quando se despede de Eliseu, fala assim: a partir de hoje o teu Deus é o meu Deus, a partir de hoje o meu sacrifício é para o seu Deus. O seu anonimato não é problema, é solução. Tem pessoas que nasceu e vão morrer diáconos fiéis, porque tem o chamado para o diaconato. Se está no diaconato, preocupa não, faça com excelência. Não chegou no diaconato, seja como aquela menina, o anonimato vai me levar para o céu, porque quando eu chegar lá no céu, o Senhor vai dizer assim: tu foste fiel, fui fiel, e as almas, está aqui, tem Naamã. Não, minha filha, mas através do testemunho de Naamã, tem mais 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões na sua conta. Você pode entrar aqui nesta noite como Naamã, forte, valente, corajoso, valoroso, porém leproso. E às vezes vai precisar passar por algumas coisas para tirar a lepra. E aceitar o processo é difícil. Aí parece clichê de pregador, né? Se não enfrentar o processo, não alcança o propósito. Mas é algo verdadeiro. Talvez você pode ter entrado aqui como o rei Jorão. Entra aqui dentro, Senhor, eu te amo. Sai lá para fora, outros deuses, outras músicas. E cuidado com a questão da música, porque a música ela veio aí para tirar muita gente, para testar muita gente. É tão interessante que há uns tempo atrás aí, pastor Lindomar, quando eu conheci a minha esposa, e eu, graças ao bom Jesus, tenho 16 anos com a minha esposa, quando nós fizemos aniversário de casamento, nós lá atrás, gostava de uma música de um cantor aí, e aí eu caí na bobeira de postar essa música lá, quando postei a foto, mas foi 5 minutinhos, meu pastor me ligou, pastor Jean me ligou, meu filho, meu filho, você é presbítero, meu filho. E eu falei: misericórdia, pastor, o senhor me perdoa. Aí corri lá, apaguei a música e já coloquei outra, né? Mas sabe por quê? Estamos tão dispersos na casa de Deus, que saímos ali fora e a parábola vai dizer que é como a lei da semeadura. Profeta vem cá, estuda. Pastor Mateus, ainda estou acostumando, pastor Mateus, evangelista, mas vai ser pastor.
Aí a gente estuda tanto, planta semente, pastor Lindomar. O irmão sai ali na porta, passarinho pega e leva a semente embora. Aí sabe o que o irmão fala? Meu Deus, passando tanta tribulação, chega na hora do culto, na hora da ministração da palavra, não semeia a palavra no coração, faz ouvido de mercador. Talvez você pode entrar aqui, aí eu falei de Jorão, né? Então cuidado com a idolatria, porque a idolatria a outros deuses pode fazer você se acovardar na hora da prova, só para abrir parênteses. Mas você pode entrar aqui também como Eliseu, tem profeta em Israel, eu confio no meu ministério. Sabe quando é que você vai confiar no seu ministério? Quando todos os dias você dobrar o seu joelho no chão e falar: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu não sou nada sem a sua palavra, eu não sou nada sem o seu amor. Eu imagino Davi fazendo aquela oração: Senhor, pode tirar tudo de mim, tira meu reinado, minha coroa, tira tudo, mas não afaste a sua presença. E as pessoas hoje, elas estão trocando a igreja pelo trabalho, por uma hora extra, estão trocando a igreja por um almoço. Pastor, não vou no culto hoje não, recebi um convite aí dos amigos. E aí eu vou deixar para o pastor, né, porque isso aí é no culto de doutrina, terça-feira, pastor. Glória a Deus, amém? Estão comigo ainda? Estamos encaminhando para o final, nós vamos entender a mensagem. Você pode entrar aqui como Naamã, com o coração endurecido, talvez tão disposto a vencer. Você pode entrar aqui como servo de Naamã, servo fiel, justo, que ama a sua liderança, paga o preço pela sua liderança, fala: pastor, estou contigo de verdade, onde o senhor for, estou com o senhor na missão, quando o senhor for lá para a Europa, eu sei que o senhor vai ser bem recebido lá, mas nós vamos estar aqui intercedendo pelo senhor em oração. Mas você também pode entrar aqui como um servo, Geazi, mentiroso, enganador. E aí vamos fazer a comparação. Eliseu confiou no ministério de Elias. Geazi já tinha visto Eliseu fazer as coisas. Geazi já tinha visto o milagre acontecer. Geazi viu a mulher sunamita. E aí quando Naamã vai se despedir, ele fala: eu trouxe aqui presentes para você, Eliseu. Eu imagino que Eliseu fala: não, isso aí eu não preciso não, porque o que eu tenho, o que eu preciso eu já tenho. O que eu preciso eu já tenho. Preciso de dinheiro. Dinheiro não é problema para Deus, dinheiro é solução. Eu ando com o dono do ouro e da prata, eu não preciso disso. Sabe por quê? Porque quando você ama a obra de Deus, não é a oferta, é as almas. A Bíblia, ela não diz em nenhum lugar que há festa no céu quando alguém é curado de câncer. A Bíblia não diz em nenhum momento que há festa no céu quando alguém é liberto. A Bíblia não diz que há festa no céu quando você consegue um bom emprego e Deus muda a sua vida. Mas a Bíblia vai dizer que quando uma alma se reconcilia, há festa no céu. Você tem noção? Não é a enfermidade que pode te parar, não é a dificuldade que pode te parar, porque quando você faz para Deus, Ele faz para você. Entenda uma coisa: o teu ministério não vai te curar, mas vai curar almas. O teu ministério não vai te romper, mas vai romper almas. O seu ministério não vai fazer você prosperar, mas vai prosperar pessoas. E quando você entender isso, você vai entender: quem cuida de mim é Deus. Como você entrou aqui nesta noite?
Qual é a sua posição hoje, nesta noite, perto desses servos que eu falei para você? E não tenha vergonha não. Não tenha vergonha de se posicionar. Porque eu quero que hoje saia daqui Eliseus. Eu quero que hoje saiam daqui profetas avivados. As nações estão precisando. A igreja é a igreja missionária. O que falta para você? A nossa irmã contou um testemunho. O pastor está falando sobre o arrebatamento. A palavra do Senhor em Lucas, creio eu que capítulo 16, versículo 19, se não estiver me enganado, se não me falha a memória, que tinha Lázaro e rico, e o rico e Lázaro. E a palavra vai dizer que o rico morre e vai para o inferno. O mendigo Lázaro morre e ficava mendigando na casa do rico e vai para o seio de Abraão. E a Bíblia diz que ele olhava para Lázaro e ansiava que Lázaro somente molhasse as pontas do dedo e tocasse a sua língua, porque ele não suportava aquilo. E ele dizia: pai Abraão, deixa Lázaro voltar pelo menos para avisar a minha família, ou deixa eu voltar para avisar a minha família. E ele falou: enquanto tu teve tempo, tu não pregou. E agora você quer salvar alguém? O que te afasta do céu te aproxima do inferno. Entenda essa frase, meu irmão. O que te afasta do céu te aproxima do inferno, mas o que te afasta do inferno te aproxima do céu. Eu preciso dizer algo para você nesta noite. O céu é real. Meus irmãos, pelo amor de Deus, para de ficar achando que a volta de Cristo vai ser somente como fala em Apocalipse. O Senhor vai descer com os anjos no céu, a trombeta vai tocar. Meus irmãos, isso vai acontecer, é verdade. Mas nesse momento, enquanto estamos aqui, Jesus está voltando para alguém lá no suicídio, lá no beco das drogas, lá na rua. Talvez você pode sair daqui hoje, acabar o culto e Jesus pode voltar para você. Nós esperamos a volta de Cristo, como diz Apocalipse, e esquecemos que o cessar do nosso fôlego pode ser a qualquer momento. Eu não posso deixar para me preocupar com o arrebatamento amanhã. Eu tenho que me preocupar com o arrebatamento agora, é nesse momento, porque o amanhã pertence a Jesus. A equipe de louvor, ela está se posicionando e eu queria convidar você para ficar sobre os seus pés. E eu queria dizer algo para vocês. Se você por acaso entrou aqui nesta noite, ferido por pessoas, ferido pelo tempo, pelo desgaste que a vida secular nos traz, não deixa isso atrapalhar a sua adoração nesse culto. Não deixa o inimigo tirar o que Deus tem para a sua vida. Quantos de nós aqui temos familiares na nossa casa doentes, enfermos, vivendo em situações de drogas? Quantos de nós temos familiares aqui que estão em situações difíceis, mas enquanto nós estamos aqui, Deus está lá? Quantos de nós entramos aqui, talvez, como José foi jogado naquela cisterna, traído por irmãos, traído por pessoas que deveriam nos amar, mas confiou num propósito de Deus para a sua vida? José enfrentou tanta dificuldade, eu te pergunto, o que está te impedindo? O que te impede nesta noite de vencer, de romper? Feche os seus olhos, eu quero somente fazer uma oração. Após a oração, a equipe de louvor ela vai ministrar uma canção. E se você que entrou aqui nesta noite, sentir no seu coração
de retornar para o caminho do Senhor. Eu fui uma pessoa que retornei lá atrás, não deixei a humilhação tomar conta de mim, não deixei palavras negativas dizendo: você não é ninguém, você não vai ser ninguém, você não vai crescer. Eu não permiti isso endurecer o meu coração, eu não permiti isso ser questão de orgulho na minha vida. Se você que entrou aqui nesta noite sentir que é tempo de mudança na sua vida, não perca tempo. Hoje pode ser o último dia na sua vida, mas também pode ser o primeiro dia de grandes coisas no seu ministério. Senhor, eu ministrei a Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa tocar corações neste momento. Meu Deus, que o Senhor possa arrancar, meu Pai, toda cegueira espiritual. Meu Deus, talvez entraram aqui, meu Pai, como Naamã, com o coração, meu Pai, endurecido, com o coração cheio de orgulho, com o coração, meu Pai, talvez machucado, ferido. Meu Deus, mas no nome de Jesus, nós profetizamos: onde abundou o pecado, a graça do Senhor Jesus vai superabundar nesta noite. Meu Deus e meu Pai, age, Senhor, com glória. Com meu Pai nós profetizamos bênçãos sem medidas, no nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio, sim, eu amei, somente nele, mais ninguém. Ah, Deus, seja fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se cunhado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo